e que triste isso, né? A gente acaba de atualizar nossa manchete e, segundo as informações que chegam dos Estados Unidos, os bombeiros acreditam não haver sobreviventes nessa colisão aérea entre um avião comercial e um helicóptero dos Estados Unidos. Segundo os bombeiros americanos, o chefe, inclusive, do Departamento de Bombeiros de Washington, ele afirmou que as autoridades não acreditam que haja sobreviventes nesse acidente envolvendo um avião comercial com 64 ocupantes e um helicóptero com 3 soldados. 28 corpos já foram resgatados até o momento, 27 eram pessoas que estavam no avião e um era um militar que estava no helicóptero. Informações foram repassadas por autoridades locais numa coletiva de imprensa agora pela manhã. A operação de resgate das vítimas foi alterada para a operação de recuperação de corpos. Foi essa mudança que eles fizeram, segundo explicou o chefe do Corpo de Bombeiros. Ele, inclusive, afirmou que as equipes de legistas estão trabalhando para devolver os restos mortais dos entes queridos às suas famílias. Uma situação extremamente triste nessa entrevista coletiva concedida há pouco pela equipe de resgate. Segundo o comunicado à imprensa, inclusive do chefe desse departamento, ele diz que não acredita que haja sobreviventes. Já resgatamos 27 pessoas do avião e uma do helicóptero. Vamos trabalhar para encontrar todos os corpos e entregá-los às famílias. A aeronave foi encontrada partida em 3 pedaços, de cabeça para baixo, inclusive. A informação do secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duff, ele afirmou que os destroços do helicóptero também já foram achados e vão passar por análise. Segundo as informações ainda concedidas há pouco nessa entrevista, o piloto era experiente e estava na companhia há 6 anos, segundo o piloto da companhia American Airlines. O CEO da American Airlines disse que o copiloto trabalhava havia 2 anos na empresa e disse que eles estavam seguindo o padrão de aproximação. E ele disse: estamos devastados, é o que disse o CEO da American Airlines, reagindo também a esse acidente. Muito triste, né, Calazans, a gente vendo aí, eles já afirmando de que não há sobreviventes e tem também essa dificuldade em relação ao trabalho de resgate pelas condições climáticas também, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa situação e a dificuldade, inclusive, de um acidente como esse haver sobreviventes, né? A possibilidade de haver sobreviventes é remota. Uma colisão em voo, o impacto gera aí toneladas, o avião perde totalmente o controle, a queda é abrupta, então não há sobreviventes nesse tipo de acidente, a não ser uma ação miraculosa de Deus. Fora isso, não há chance de sobreviventes. O Chad, nosso colunista, ele acabou de publicar também, ele está participando, acompanhando essa entrevista coletiva, e ele dá detalhes, inclusive, dos passageiros dessa aeronave. Segundo aqui a coluna de Jamil Chad, publicada agora pela manhã, campeões de patinação e uma equipe russa estavam nesse voo. O governo da Rússia informou que o avião da American Airlines, que transportava esses passageiros e que colidiu, ele transportava vários patinadores russos, inclusive campeões mundiais para a capital americana. Entre os passageiros estavam os treinadores de patinação no gelo e ex-campeões mundiais e que estavam nessa aeronave. A gente vai acompanhando os detalhes, né, Sakamoto, mas é muito triste acompanhar um caso como esse e o CEO, por exemplo, da American Airlines também trazendo essa declaração, né, falando que eles estão devastados com um acidente como esse e falando inclusive sobre a experiência do piloto que comandava ali o avião da American Airlines, Sakamoto. Eu até, na verdade, aproveitar esse gancho, Fabiola, até para... É claro que eu entendo completamente a preocupação da companhia, não apenas com as vidas que se perderam, né, mas também a vida da tripulação. São 60 passageiros, 4 tripulantes, né, de um voo de Wichita, Kansas, para o aeroporto de Reagan, que fica na Virgínia, mas fica na divisa com o Distrito de Colômbia, onde fica Washington, né? Então, e a American Airlines, para quem não acompanha, é uma das mais importantes companhias aéreas dos Estados Unidos, junto com a United e a Delta, né?
Então, é bastante chocante que isso aconteça, e repito, embaixo do guarda-chuva do espaço aéreo da capital dos Estados Unidos, né? Agora, eu queria até aproveitar esse gancho do que aconteceu aqui para perguntar uma coisa para o Daniel Calazans, que é essa questão, porque nos últimos tempos, Calazans, a gente tem visto uma série de acidentes aéreos no Brasil e no mundo, né? Muitos acidentes, por exemplo, de Gramado, no Rio Grande do Sul, tivemos o de Ubatuba, alguns deles, a maioria deles ainda está sob investigação, alguns deles coloca-se peso em questões climáticas, outros em falha humana. Só que o ano de 2024 foi um ano com muitos acidentes aéreos, né? Na sua avaliação, qual que é? Eu não estou especificando esse em si, porque a gente precisa ver o que aconteceu. Foi uma falha humana, ninguém sabe de onde foi, né, em que situações e circunstâncias. Mas isso está povoando a rede desde hoje de manhã. O pessoal falou, mais um avião que cai, né, mais um acidente aéreo. Por que nos últimos tempos a gente tem visto tantos acidentes aéreos? E se tratando de Brasil, eu pergunto se é acidente aéreo. Acidente é um fenômeno imprevisível e inevitável. Quando eu decolo de um aeroporto que está totalmente fechado, nuvens, sem teto, sem visibilidade, quando eu pouso numa pista curta, pista molhada, eu estou assumindo risco. Então a primeira pergunta é saber se é acidente. Muitos desses casos, não vou especificar nenhum, não é acidente. Era totalmente inevitável e totalmente evitável e totalmente previsível. Então nós temos aí problemas de consciência, de maturidade. Eu falo que a comunidade aeronáutica, os pilotos no Brasil, nós estamos passando por uma situação de doença mental. Como é que você vai decolar em condições meteorológicas totalmente degradadas, acima do peso, com pouco combustível? Então, no Brasil, juridicamente falando, tecnicamente falando, muitos desses acidentes não são acidentes. Então, precisa fazer urgentemente uma retomada de consciência, de concepção, de mentalidade, porque formação e a consciência. Então, no Brasil, repito, embora para fins técnicos sejam considerados acidentes, para fins jurídicos, não. O piloto assumiu o risco de produzir o resultado de uma forma clara. Decola em condições totalmente desfavoráveis. O meu avião não é homologado a voar por instrumentos. Então, no Brasil, cuidado. Muitos dos acidentes não são acidentes, outra coisa. E aí a gente... É muito forte isso, Calazans. E se a gente não chama acidente, a gente chama do quê? Para mim, homicídio, suicídio, crime, menos acidente. Aerocídio, é um aerocídio, né? Aerocídio. Isso tem acontecido no Brasil. Nós temos acidentes, aí eu repito, não vou me especificar, não vou identificar nenhum, mas não são acidentes. Você vê uma aeronave decolando naquelas condições meteorológicas, ele não poderia ter decolado. Isso não é acidente. Repito, acidente, para fim jurídico, é um fenômeno imprevisível e inevitável. O aeroporto está totalmente fechado, eu não decolo. Não é acidente isso. Nesse caso, então, Calazans, para a gente ter mais segurança aérea no Brasil, a gente está falando agora do Brasil, né? Quem está chegando agora no nosso programa, a gente aproveitou, falamos bastante aqui, analisando o acidente lá nos Estados Unidos, que também pode não ser um acidente, né? Como ele está falando aqui, mas que ele falou agora que é um acidente primário, banal e que poderia ser evitado. Ele falando aqui no Brasil que esses acidentes também poderiam ser evitados e falando sobre a situação aqui dos pilotos brasileiros e dessa falta de controle. Como é que a gente poderia trazer mais segurança para o espaço aéreo brasileiro, então, e para a nossa viagem aqui aérea no Brasil, Calazans? Em termos de aviação comercial, nós não temos tido no Brasil problemas. Tivemos um acidente recentemente com o avião comercial da Voipés. O problema maior está na aviação geral, helicópteros, avião transportando passageiros de táxi aéreo. Esta aviação, ela precisa ser, no caso, a comunidade aeronáutica, principalmente pilotos, precisamos, também em termos de formação, precisamos retomar, zerar e começar novamente. Os pilotos, muitos deles, estão voando pressionado, infringindo regulamentos de tráfego aéreo, infringindo normas técnicas da aeronave, o que tem causado acidentes. Se nós estudarmos precisamente, nós vamos ver que no âmago, no íntimo, não foi acidente. O piloto, de alguma forma, o empresário, o gerente, o proprietário da nave, provocou aquele acidente. Então, em muitos casos,
uma boa parte no Brasil não é acidente, é outra coisa. Calazans, olha, agradeço demais a sua participação, a clareza que você traz aqui, compartilha conosco todo o seu conhecimento como perito aeronáutico. Muito obrigada por estar aqui nesse dia difícil, né? Sempre é muito difícil a gente falar sobre um acidente aéreo, é muito triste, né? Vidas perdidas, como falamos há pouco, é a manchete do UOL agora. Os bombeiros americanos dizem que não há sobreviventes, a chance é muito, muito remota de haver sobreviventes nessa colisão que aconteceu entre o avião comercial e um helicóptero. Muito obrigada e até a próxima, Calazans. Sempre à disposição. Um grande abraço aí a todos. Obrigada.